A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma mensagem de alerta à igreja. É uma mensagem de um cuidado que a igreja precisa ter. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? E nós estamos atravessando uma fase, a era da informação. Nós nunca fomos tão atingidos, tão bombardeados, tão sufocados pelo excesso de informações. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o que fazer quando a ansiedade e o medo tentam tirar de nós, roubar a nossa fé? E nós sabemos, irmãos, que um dos motivos que tem levado as pessoas a viverem essas crises tem uma relação direta com essa gama de informações que são muitas vezes jogada de uma forma violenta nas nossas vidas, e a gente às vezes não consegue administrar tudo isso que tem acontecido ultimamente. Então esse excesso de informações e a velocidade com que essas informações chegam até nós, elas acabam invadindo a nossa mente, ela acaba invadindo a nossa estrutura, e muitas vezes nós não conseguimos administrar isso em nossas vidas. Quando nós perdemos o controle, nós passamos horas e talvez quase que um dia inteiro ali grudado em uma rede social, assistindo vídeos, vendo imagens, vendo coisas que são postadas, e muitas vezes nós não conseguimos nos livrar, nós não conseguimos nos desvencilhar daquilo, e aquilo nos prende. Eu tenho visto alguns vídeos mostrando as pessoas que estão afixadas, presas nos aparelhos celulares, e mostrando pessoas se acidentando no meio da rua, as pessoas tropeçando, caindo, algumas caindo no buraco, tropeçando e caindo na água, o carro atropelando, porque as pessoas perderam a noção do espaço, perderam a noção das coisas, porque elas se tornaram meio que escravas desse monte de informação que é jogada de maneira violenta sobre essas pessoas. Eu, quando era pequenininho, eu gosto de citar muito a minha avó, porque a minha avó citava muita frase assim de efeito, muita coisa da época dela, que fazia todo sentido, mas quando eu era pequenininho, às vezes aquela palavra, aquela frase não significa, eu não entendia direito. E a minha avó, ela costumava dizer o seguinte, que mente vazia era a oficina do... Mente vazia era a oficina do bicho. Eu não entendia direito quando ela falava aquilo, mas eu tentava entender por que a minha avó falava aquilo. Porque quando a gente era criança, quando a gente ficava à toa em casa, tramando alguma coisa, e a gente aprontava, e aquilo ali gerava um problema, ela chamava atenção e falava: olha, a mente vazia é oficina, porque você ficou parado, não tinha ocupação, ficou pensando besteira e acabou fazendo o que não devia. Então ela falava muito isso, e de fato porque quando a nossa mente ela está vazia, tudo que é jogado, tudo que é introduzido nela, passa a ocupar aquele espaço vazio dentro da sua mente. E de fato é isso. Quando nós dedicamos muito do nosso dia, do nosso tempo a uma situação específica, a uma rede social, alguma coisa assim de forma específica, a nossa mente ela fica impregnada daquilo que está sendo passado para você. E interessante, irmãos, que quando nós somos, se nós nos voltarmos para um bebê, para uma criança recém-nascida, ela está
informação. Essa criança, ela está sendo formada. E a mente daquela criança é como se fosse uma memória vazia que começa a ser ocupada à medida que as informações vão chegando até ela. Eu não tenho informação nessa área, mas eu estava lendo alguma coisa que diz que uma criança de 0 vai passando por etapas, de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 9, ela vai evoluindo na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade de absorção das informações que vão chegando a ela. E as conexões neurais, elas atuam de forma muito intensa nesse período. E nos primeiros meses a criança, ela não consegue absorver algumas coisas, mas a criança consegue discernir a voz da mãe, ela consegue discernir algumas coisas, e a partir de alguns meses ela começa a entender com mais clareza as coisas, e depois do 3º ano de vida, até a adolescência, todas essas funções vão se aperfeiçoando na cabeça da criança. Então ela passa de forma clara, a entender tudo aquilo que é passado para ela. A importância de nós, como pais, temos esse cuidado de ensinar aos nossos filhos aquilo que vai ser saudável para a vida delas, aquilo que vai ser bom para os nossos filhos e para as nossas crianças. Então a importância da gente tentar preservar o máximo possível a mente dos nossos filhos, a formação das crianças. E é interessante, irmãos, que passando para as máquinas, o computador, eu estava lendo que quando surgiu o primeiro aparelho celular, ele tinha 7 centímetros de largura, 25 centímetros de comprimento, ele pesava em torno de 1 quilo, e ele armazenava cerca de 30 nomes na sua agenda. 30 nomes. E ele tinha uma capacidade de 40 minutos. Depois a bateria dele descarregava. Então a capacidade daquele celular era uma capacidade limitada, talvez suficiente naquele momento para a gama de informações que eram necessárias para ele. E é interessante que com o tempo, irmãos, os aparelhos, eles foram se aperfeiçoando. Eu lembro quando eu comprei talvez o meu primeiro aparelho celular, a quantidade de memória que tinha nele era pouca, mas assim, se eu não me engano, começou com 8 GB, depois passou para 16 GB, não foi? Depois de 16 para 32, depois de 32 para 64, 64 para 128, 128, 256, 256, 512, 1 tera, não é isso? E por aí vai. O porquê de toda essa quantidade de memória, que os aparelhos eles estão sendo aperfeiçoados e cada vez com mais memória, porque a quantidade de informações, a quantidade de informações que é acessada nele é muito grande. Então o que acontece? A quantidade de vídeos, de mensagens, de informações vão sobrecarregando a memória tanto de um computador quanto de um celular. Não é verdade, irmãos? Se eu estiver enganado aí, os irmãos me ajudem, porque eu não sou formado em informática, não. Mas, o que acontece? O fato é que, se um aparelho celular, se uma máquina, um HD, se a memória daquele HD de computador lá, ela trava quando ela chega no seu limite, sendo necessário você, no caso do celular, ter que jogar para a nuvem, tem aquele negócio da nuvem agora, ou então você comprar memória para você anexar mais informações naquele aparelho. Se você não fizer isso, aquele aparelho vai travar, ele vai dar pau, porque você não tem condições
de manter um aparelho que tem mais informação do que a capacidade dele de absorver aquelas informações. Então, assim, irmãos, é a nossa mente. A nossa mente, ela tem uma capacidade de absorção. E se você deixa a sua mente ser invadida por informações, por mensagens, por imagens, a sua mente ela vai absorvendo tudo aquilo vai entrando na sua mente, e aquilo ali vai gerando uma confusão na sua cabeça. Algumas pessoas ficam tão sobrecarregadas com esse volume imenso de informações, que as pessoas estão entrando em processos de crise. Pessoas estão tendo problemas com síndromes do pânico. Pessoas estão sendo afetadas por depressão, por crises de ansiedade. Por que, irmãos, que tudo isso tem acontecido? Porque a mente da pessoa está sendo tão sobrecarregada com tantas informações, que você não consegue administrar isso, você não consegue ter controle sobre isso. E o interessante é que todas as mensagens, as informações que vão chegando até nós, quando você abre uma rede social, tem muita coisa boa? Tem. Se você colocar lá o nome de algum produto, você coloca lá o nome de um produto, daqui a pouco vem 15, 20, 30, 40 mensagens, tudo repetido em cima daquele produto. Se você botar lá uma marca de um carro, daqui a pouco vem aquelas sequências de marcas de carro para você, e aquilo ali vai, daqui a pouco vem uma mensagem, daqui a pouco vem uma pornografia, daqui a pouco vem alguma coisa, e aquilo ali vai invadindo a sua mente, e se você deixar, você vai passando ali 1 hora, 2 horas e tal, vendo e absorvendo tudo aquilo. E as pessoas estão sendo afetadas diretamente, porque essas informações, elas chegam e elas invadem a sua mente como uma bomba que cai. E aí hoje, irmãos, eu chego à conclusão de que a minha avó, ela tinha razão. Eu chego à conclusão de que a minha avó Maria, ela tinha razão. Porque a mente vazia é a oficina. A mente vazia, ela aceita tudo que é colocado nela. Tudo que é jogado, ela aceita. É interessante, irmãos, quando você está muito sobrecarregado, quando você está com muita tarefa, você está com muita coisa para fazer, você tem várias atividades, tem vários compromissos, que você, às vezes eu fico brincando com o Genesi, porque teve uma ocasião que eu peguei a pasta e fui escovar os dentes. Então eu abri o tubinho de pasta, coloquei, Rogério, a pasta na escova para escovar os dentes. Daqui a pouco eu procurei a tampinha. Eu falei, cadê a tampinha? A tampinha do tubo. Aí fiquei, procuro daqui, procuro dali, e a tampinha na minha mão, irmãos. E eu, gente, cadê a tampinha? Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Porque lá em casa ninguém coloca a tampinha na pasta. Os meninos usam e largam. Mas aí eu vou procurar a tampinha, para depois de um tempo, atrás da tampinha na minha mão. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Aí eu brinco com o Genesi, às vezes ele está junto. Aí de repente eu saio de um lugar e vou no outro para buscar alguma coisa. Aí eu vou no meio do caminho, né, Genesi? O que eu vim fazer aqui, né? Você está ficando velho. O que eu vim fazer aqui? Porque você está com tanta atividade que às vezes você não consegue lembrar o que você vai fazer em 1 minuto. Você sai, quando você chega do outro lado, você já não lembra o que você foi fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, a nossa mente, você está recebendo tanta informação na sua mente, tanta coisa, que para você conseguir, né, assimilar isso de uma forma consistente, se torna mais difícil. Essa é a conclusão que eu chego. Não estou passando para vocês uma informação científica, não é isso, eu estou passando
o que acontece comigo, e talvez alguém já teve problema de esquecer, não o tubo de pasta, mas alguma coisa. Alguém já teve alguma situação semelhante ou só eu? Levanta a mão. Olha para o lado aí. E olha que não é a turma de 70, 80 não, hein? É gente nova. Às vezes você sai, e quando você chega num lugar, o que eu vim fazer? No meio do caminho, aí você tem que dar uma paradinha para você reformular o que você ia fazer. Volte Júnior está rindo, hein, Volte Júnior? Para você reformular, para você ver o que você ia fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente já está com tanta coisa na mente que você já não consegue mais ter um controle sobre isso. Aí, eu fui lá dar uma pesquisada, o que significa isso. Isso aí é reflexo o quê? De ansiedade. A ansiedade, ela é a falta de controle sobre os pensamentos. Ansiedade é a falta de controle sobre os pensamentos, a falta de controle sobre imagens ou atitudes que se repetem independentemente da sua vontade. Quem aqui já deitou à noite para dormir e vem um pensamento na sua cabeça o tempo todo assim, aí você, por que eu estou pensando nisso? E daqui a pouco aquele pensamento volta. Aí você volta pensando a mesma coisa. Mas, você teria que, um exemplo, você teria que limpar a casa no outro dia, só que a casa ficou aquele dia suja, no outro dia você teria que limpar a casa. Aí você vai dormir, aí fala, tem que limpar a casa amanhã eu tenho que fazer isso. Aí daqui a pouco você vai dormir, vem na sua mente de novo, eu tenho que limpar a casa amanhã. Aí daqui a pouco você tenta dormir, aí você fica, eu tenho que limpar a casa amanhã. Aí você fica, aquilo ali vai voltando na sua mente o tempo todo. Aí você fala assim, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou me ocupando a minha mente com algo que eu não deveria? E aí você não consegue dormir, você perde o sono pensando da casa que você vai ter que varrer. Eu não sei se Guilhermina já passou por isso. Mas é verdade, meus irmãos. A gente perde. Às vezes você vai dormir e fica vindo na sua mente imagens, e você não consegue entender por que aquilo está vindo na sua mente de forma repetida. E você tenta se livrar daquilo ali para você conseguir dormir, e você não consegue. E aí você tem que tentar driblar o sono ali, para você conseguir dormir. Olha só o que a psicologia diz. A psicologia diz assim, que a ansiedade é uma aflição. A ansiedade, ela é uma angústia. A ansiedade, ela é uma perturbação do espírito causado pela incerteza. Relação com qualquer contexto de perigo. Então, é uma aflição, uma angústia. Eu queria relatar para os irmãos uma experiência minha. Graças a Deus, eu nunca tive muito problema com ansiedade. Mas eu vivi um momento da minha vida que eu fui afetado por isso. Eu estava com muita coisa para resolver, eu estava com muito compromisso, com muita atividade, muito compromisso. E eu, naquela loucura de tanta coisa para resolver, eu comecei a perder peso. Eu perdi um pouco de peso. E teve uma noite, especificamente falando, uma noite, que eu fui dormir, o meu coração ele disparou. Eu tive taquicardia, meu coração disparou muito rápido. E eu perdi a minha capacidade de respirar. Eu comecei a me sentir sufocado. E eu puxava o ar do fundo para tentar respirar. Eu nunca tinha passado por aquilo, mas aquilo me afetou de uma forma que na hora eu discerni que eu estava tendo uma crise de ansiedade, preocupado com o que eu tinha que resolver no dia seguinte. E aí eu tentava administrar aquilo de uma forma que eu conseguisse me desvencilhar e conseguir dormir. Mas aquilo ali me afetou de uma forma que me causou uma certa preocupação.
Então você tem que rever e você tem que retomar a sua vida de uma forma mais organizada. A minha esposa está fazendo um curso, que nesse curso que ela fez, ela disse que a pessoa que estava dando o curso, disse assim, que você pode resolver 10 problemas, mas você tem que tentar resolver um por vez. Porque se você tentar resolver 10 problemas de uma vez, você entra em parafuso. Então resolve um, terminou aquele ali, ou resolveu parcialmente, passa para o outro. Se você, eu vou resolver aqui, daqui a pouco eu vou ali, daqui a pouco você endoida, você pira. Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, irmãos, muitas vezes nós passamos por isso, por aflição, por perturbação de espírito, por incerteza. Você não tem certeza, você não sabe, então você fica inseguro, você fica com medo do que poderá acontecer no dia seguinte. Então você começa a entrar num processo que já envolve uma questão emocional, uma coisa patológica, uma coisa que vai gerar problema físico, mental para você. Então, irmãos, o que nós devemos fazer diante de tudo o que eu passei para vocês? A gente precisa o quê? Nós precisamos blindar, né? Nós precisamos proteger a nossa mente, precisamos proteger e proteger o nosso coração, que é o tema da mensagem. O que fazer para poder vencer a ansiedade e o medo? Então nós precisamos trabalhar isso aqui, a nossa mente, e trabalhar o nosso coração. Só que nós estamos conversando, nós estamos falando para cristãos, para servos do Senhor. Nós temos uma receita que é particular nossa, né? Nós temos uma receita nossa. Então aí nós temos que trabalhar com as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos, para a gente conseguir vencer tudo isso que eu estou falando para os irmãos. Então, primeiro, o que nós devemos fazer? Você deve reduzir a sua exposição a tudo que eu te falei. Tentar reduzir. Você vai reduzir o quê? Você vai diminuir o seu tempo na rede social. Diminua o seu tempo na rede social. Diminua o seu tempo assistindo telejornais. Quando você vai lá para o jornal assistir, você só assiste assassinatos, problemas, fome, miséria, enchentes, destruição, pessoas sendo destruídas, pessoas sendo mortas. Então você é bombardeado de todo lado por todas as informações que vêm por rede social, pelos telejornais, muitas vezes pelos seus próprios problemas pessoais, né? E no segundo lugar, nós somos tendentes a absorver os problemas das pessoas. Só que alguns desses problemas, eles não têm uma solução aparente. Às vezes você nós temos mania de querer saber o problema do outro. E muitas vezes naquela de você querer saber o problema do outro, você acaba trazendo para você algo que você não precisaria estar sofrendo por ele. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, aos filipenses, ele disse assim, ele foi certeiro nas palavras dele, porque Paulo disse assim, ele exortou os irmãos que não ficassem ansiosos por coisa alguma, que em tudo fossem conhecidas as suas petições, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então Paulo disse assim, olha irmãos, ele disse assim, olha,
Vocês não precisam ficar ansiosos por nada, por coisa alguma. Vocês estão absorvendo muito problema, vocês estão trazendo para vocês coisas que vocês não deveriam, vocês estão enchendo a mente de vocês com problemas que vocês não precisam tentar resolver. Então ele fala, olha, não precisa, para que vocês vão andar ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as suas petições, né, elas sejam, petições sejam conhecidas pelas orações, pelas súplicas, com ações de graças. Então o problema que você estiver vivendo, você vai orar, isso é receita para o crente. Você vai orar, você vai suplicar a Deus. Eu estou com um problema, eu vou lá no meu quarto, eu vou entrar, vou sentar na cama, eu vou me ajoelhar, eu vou deitar na cama, porque não existe regra para você falar com Deus, irmãos, é importante isso. Não precisa, você está com o seu joelho doendo, eu vou ajoelhar, porque eu tenho que ajoelhar, isso é sacrifício desnecessário. Fale com Deus da forma como o que você tem que fazer é falar com Deus. Fale com Deus, aí você vai sentar na sua cama, ou você vai se ajoelhar. Já teve muitos momentos na minha vida que eu me coloquei de joelhos, já teve momentos na minha vida que eu me coloquei a minha cara no chão, teve momentos que eu deitei na cama, coloquei a cabeça no travesseiro, e falei com Deus, certo de que Ele me ouve, porque senão eu não falaria. Sabe por que eu oro a Deus e falo? Porque eu sei que Deus me ouve, eu sei que o Senhor me ouve. E aí ele fala assim, olha, com orações, com súplicas e ações de graça. Sabe o que é isso? A palavra final do Senhor é o que? Na certeza de que a sua oração está sendo respondida. Então você já agradece a Deus. Muito obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque que isso vai passar. Obrigado porque eu sei que esse problema vai passar. Obrigado, Senhor, porque já passou. Obrigado porque eu não quero me ocupar com isso, eu não quero me preocupar com isso, eu não quero. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor já levou isso, o Senhor já me garante a vitória. Então você consegue relaxar no Senhor, porque aquele problema que você está carregando, ele não é seu. Isso que o Senhor nos avisa, que não é seu, você está trazendo para si algo que não te pertence. Se tem algo em você que precisa ser preservado, é a sua mente e o seu coração. Tudo passa por aqui, irmãos, passou pela mente, veio para o coração. E se ambos estiverem vulneráveis, você se tornará um alvo fácil, porque a sua mente e o seu coração não estão protegidos, estão vulneráveis, e aí você é dominado por aquele sentimento. Por isso, a importância de você guardar a sua mente e o seu coração. Você, muitas vezes, né, nós temos um cuidado especial com o carro. Às vezes, eu tenho que lavar o meu carro, eu tenho que aplicar uma cera, porque eu vou proteger o meu carro do sol, do calor, a pintura não vai ressecar, então ele vai ficar bonito, brilhoso, porque eu vou proteger. Então você tem uma preocupação de proteger. O que vai proteger o seu veículo? É a cera, são os produtos que protegem, né? Os produtos que vão gerar uma camada de proteção sobre aquele veículo. Nós, muitas vezes, preservamos o nosso corpo, muitas vezes, né, nós tomamos um banho, porque se você ficar 2 dias sem tomar um banho, 2 não, às vezes você já está fedendo. As pessoas não conseguem se aproximar de você, porque você não está dando a manutenção necessária no corpo. Então você já começa a passar a informação de que você não deu a manutenção necessária, e você começa a feder. Então, isso acontece quando nós esquecemos de dar a proteção necessária. É interessante que eu estava lembrando, eu estava lá preparando o meu estudo e olhando para o quarto dos meus filhos, e aí a Andressa comprou uma coxa bonita para a cama dos dois, né? Bonita, muito bonita a coxa mesmo, até elogiei a compra dela.
Aí estava aquela coisa bonita, aí eu estava observando o seguinte, aquela coxa linda que está ali na cama, ela está ali para proteger a cama da sujeira do dia. Você coloca aquela coxa bonita na cama, né? Só que a poeira do dia, a sujeira do dia vai caindo ali naquela coxa, e aí quando você vai dormir, você tira aquela coxa da cama e você deita na cama limpa. Se você dormir por cima daquela coxa, você vai dormir por cima da poeira, no outro dia você vai estar lá ruim, porque você ficou a noite toda com a cara no pó, né? Literalmente no pó. Então, irmãos, Paulo, ele advertiu aos irmãos que não ficassem ansiosos, preocupados, absorvendo problemas pessoais e de outras pessoas, mas orientou que ele se limitasse a entregá-los a Deus, certo de que Deus responderia cada um dos seus pedidos, cada uma das suas necessidades. Aí eu pergunto, como que você vai conseguir ter controle sobre a sua mente e o seu coração? Como? Você vai proteger entregando a quem é capaz de resolvê-los. Quem vai resolver? É o Senhor. Como você poderá ter controle sobre os seus pensamentos se a sua mente ela está vazia? Se a sua mente ela está sendo sobrecarregada de mensagens, de imagens que vão se repetindo independente da sua vontade. Não é verdade, irmãos? Às vezes você abre ali, aquilo vai se repetindo, você está olhando, quando você vê, você já está envolvido com tudo aquilo que vai entrando e vai ocupando a sua mente de uma forma que você muitas vezes nem planejou para aquilo, mas você vai sendo afetado por aquilo. Você abre, se eu falar para os irmãos aqui, irmãos, abre aí o seu celular no Facebook, abre o seu celular no Instagram, e vou dar 30 segundos para os irmãos falarem o que vocês viram. É bem capaz de vocês não conseguirem lembrar tudo que você viu ali. Se você começar a rolar ali, você não vai conseguir lembrar, porque são dezenas de informações que vão passando para você assim aleatoriamente. E aí se torna muito mais difícil a gente conseguir memorizar as coisas, porque são tantas coisas que quando você termina de ver, se você bobear, você já não lembra mais do que você viu. Aí você vê lá, às vezes é tanta receita de remédio, de folha, daquilo, de remédio, aquilo que você prepara, que você já não sabe. Uma vez falavam que a margarina era ruim, que a margarina fazia mal porque tinha gordura trans e que não sei o quê, que a manteiga era mais saudável. Aí você abre, daqui a pouco tem uma pessoa falando hoje que a margarina é melhor, que a manteiga é ruim. Irmãos, você entra em parafuso, porque é muita informação, você não sabe o que de fato é verdade e o que de fato é mentira. Mas o fato é que a gente se prendeu a essas coisas e hoje se torna muito complicado para a gente conseguir vencer e superar tudo isso. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você, emocionalmente, você está despreparado para certas imagens, certas coisas que você vai ouvir e ver em uma rede social. Se você estiver despreparado emocionalmente, com muitas questões para se resolver, e de repente você assiste uma imagem, um vídeo de violência, aquela imagem ela vai ficar fixada na sua mente. Alguém já passou por isso? De você assistir uma imagem e aquilo ficar na sua cabeça o tempo todo? O tempo todo, aquilo ali volta o tempo todo na sua mente. Você vai num velório, você não está bem emocionalmente, quando você chega em um velório, você fica impressionado com aquilo que você viu ali, e você vai para casa, você não consegue dormir, você não consegue, tem pessoas que nem vão, porque as pessoas se sentem mal quando as pessoas chegam em casa, porque a pessoa ela está vulnerável emocionalmente falando, e quando ela tem acesso a uma imagem violenta, quando ela tem acesso a uma informação, abre a rede social, às vezes você abre a rede social, você vê um homicídio,
você assiste uma agressão, você assiste uma pessoa sendo injusta com a outra, e aí aquilo ali, ela te afeta de tal maneira que você começa a ter problemas, você começa a ter dificuldade na sua vida diária, você começa a ter dificuldade no seu viver, porque aquilo atrapalha a sua rotina de vida. Se você está passando, irmão, por algum problema, vivendo uma crise, clame a Deus. Clame a Deus. Paulo disse assim: não deixe passar nada em sua vida sem antes apresentar a Deus. Filipenses 4, 5 a 7 diz isso. Não deixa passar nada na sua vida. Muitas vezes nós vivemos o problema, nós entramos no problema, a gente tenta resolver o problema, e você sofre, quando você vê que você não conseguiu resolver aquele problema, aí você lembra de Deus. Só que o Senhor fala assim: antes de você entrar no problema, apresente Ele a mim. Antes de você passar pelo problema, passe para mim. Só que a gente inverte os valores, porque a gente esquece de que quem nos defende, quem nos acode, quem está conosco é o Senhor. E aí você tenta recorrer, sabe a quem? Aí você vai ao advogado, você vai lá ao agiota, né? Você vai ao médico, você vai recorrer a tudo e a todos, porque você não está conseguindo lidar com aquele problema que você está vivendo. Aí você recorre a tudo, e aí você tenta, você se esforça, você se desgasta, você tem problemas de ordem de toda a natureza, e aí você chega à conclusão de que nada foi capaz de resolver o meu problema. Aí, irmãos, olha só, tem essa caixinha aqui, ó, a carta para Deus que a gente escreveu aqui. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui está cheio de cartas que foram escritas para Deus. Por que a gente escreveu essas cartas? São causas, são problemas, são situações que nós estamos entregando nas mãos de Deus. O meu está ali, eu coloquei. Sabe por quê, irmãos, que eu coloco? Porque eu creio. Eu creio. Se você não crê, problema seu. Mas eu creio. Eu creio, irmãos. Eu creio verdadeiramente que se eu apresentar antes a Deus a minha causa, Ele vai resolver. Eu e a minha esposa, nós estávamos na Argentina, lá em Buenos Aires. E aí a gente estava num táxi. A gente entrou em um táxi. E ela pega no meu pé, porque ela fala que eu já entro conversando, né? Sem nada, irmão, de espanhol. Mas eu entro e fico conversando com o taxista, com a pessoa lá do carro, e ela fica lá quieta, ouvindo, e eu conversando e falando um monte de bobeira. E aí eu perguntei ao taxista, assim, quando eu entrei no táxi, a gente sentou, eu falei bem assim: e aí, como é que está a Argentina? Como é que está a situação política do país, essa crise que vocês estão atravessando aí e tal? Conversando com ele, perguntando. E aí, ele com o radinho ligado, uma musicazinha assim, meia altura. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: rapaz, posso te falar uma coisa? Eu não sei de problema da Argentina, não quero saber. Eu não quero me envolver com questões mais de política, não quero me envolver com nada. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou entrar no meu táxi, vou ligar o meu radinho, vou ouvir a minha música, vou voltar para minha casa, vou abraçar minha mulher e meus filhos. Não quero saber mais de nada. Depois que eu fiz isso, minha vida melhorou muito, ele falou. Aí eu fiquei assim, meio surpreso. E é interessante que o camarada é assim mesmo, porque ele ficou no táxi, a gente chegou, ele ficou sentado dentro do táxi, conversou com a gente. Quando terminou, a gente tinha que pegar a mala no porta-mala, ele não levantou do banco, ele ficou lá sentado. Nós fomos lá no porta-mala, abrimos, pegamos a mala, e o cara não está nem aí. Ele decidiu
viver a vida da melhor maneira possível. Ele falou, para que eu vou ficar me preocupando se o Milei que está lá é o melhor do que o que saiu? Se a moeda argentina está mais valorizada ou está menos valorizada? Para que ele quer saber disso? Ele falou, eu vou fazer minha corrida aqui, vou chegar para casa, vou ver meus filhos e minha mulher. Já trabalhei aqui, eu não quero saber de mais nada não. Então, loucos são aqueles, você está passando aqui, aí você vê lá, o Jorge conversando com ele, não, porque fulano de tal está com um problema assim, assim, aí o irmão ouve, aí já encosta, Jorge, quem é que está com problema, hein? Quem é que está passando por isso? Aí Jorge fala bem assim, não rapaz, você não precisa saber disso não, mas vamos orar por ele, né? Aí ele quer saber um problema que não tem necessidade nenhuma dele saber, ele vai ocupar a mente dele com uma coisa que ele não precisaria se preocupar. Então, irmãos, você não precisa querer se preocupar com o problema do outro, não. Se o problema chegar até você, se a pessoa te procurar, sim, orienta, vamos apresentar a Deus isso aí. Vamos apresentar a Deus, vamos orar por esse problema e vamos vencer isso aí, irmãos. Agora, para que você absorver problema dos outros? Não precisa. Irmãos, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, relata a história de Davi. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Os irmãos devem conhecer essa história. Saul tentou de todas as formas. A situação de Saul e Davi se deu porque Saul, ele ficou meio que ele ficou meio, como é que é a expressão? Enciumado por causa da popularidade de Davi. Porque Saul era o rei, e Davi, ele tocava, né, lá para o rei Saul, quando ele tinha suas crises. Uma vez, Golias, os filisteus afrontaram o exército de Israel, e aí os filisteus apresentaram lá Golias e falaram que tinha alguém capaz de lutar contra aquele gigante. E aí Davi, diante daquela situação, Davi se prontificou, Davi foi lá, lutou e Davi venceu Golias. E Davi, ele era um homem de guerra, não é verdade? E é interessante que fala que quando Saul, aflorou em Saul o desejo de vingança sobre Davi, foi quando Davi, ele estava chegando na cidade, as mulheres começaram a cantar que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E aí ele falou, eu sou o rei, matei milhares, e Davi matou 10 milhares. A partir dali, Saul tentou se vingar contra Davi e matar Davi. E aí Saul começou a perseguir Davi. Davi passou a ser perseguido por Saul. E Saul tentou de todas as formas criar situações para que Davi morresse. Até que Saul decidiu que mataria a Davi. E Davi fugiu da presença de Saul. E relata a história que Davi, ele foi para Moabe, para uma cidade Moabe, e ele se escondeu dentro de uma caverna, que é chamada caverna de Adulão. Ele se escondeu dentro daquela caverna, teve medo de morrer, porque ele sabia que Saul poderia matá-lo. Então ele foi para aquela caverna. Analisando friamente uma caverna, o que é uma caverna? É um lugar escuro. A caverna é um lugar escuro. É um lugar que causa medo quando você entra nela. Mas a Bíblia relata que Davi, ele se escondeu dentro daquela caverna. E o mais interessante, irmãos, olha só, você está cheio de problema, sendo ameaçado de morte, pessoas atrás de você querendo te pegar, querendo te destruir, aí de repente alguém fala bem assim, ó, Derônios, ele está escondido lá naquela casa, lá
em Jacaraípe. Está em Jacaraípe escondido. Porque tem um camarada aí que está atrás dele, querendo pegar ele para poder destruir a vida dele. Então ele correu e foi para lá. Aí Rogério, o Derões cheio de problema. Aí o Rogério também cheio de problema. Aí de repente o Rogério está lá. Aí o texto diz assim, né? O que o texto fala? Que Davi, ele se escondeu na caverna. Ele estava lá. Quando souberam, a família de Davi soube, quando as pessoas souberam que Davi estava ali, diz o seguinte, que aquelas pessoas que passavam por aperto. Então vamos lá, classificar. O Rogério está em aperto, está tudo enrolado, cheio de problema. Aí descobre que Derões está cheio de problema lá em Jacaraípe. Ele fala, bicho, eu vou lá ficar com Derões. Vou lá para Jacaraípe, vou ficar com Derões. Aí Samuel, todo endividado, cheio de dívida, um monte de agiota atrás dele, ele fala assim, eu vou lá para a casa de Derões também, porque está um monte de gente atrás de mim aí. Aí está lá o Diógenes ali, amargurado de espírito, cheio, perturbado da cabeça. E aí está lá, não tem sossego em casa, gente infernizando a vida dele, e fala, vou lá para Jacaraípe, na casa de Derões. Vou para lá. Aí você imagina, Derões cheio de problema, cheio de coisa para resolver, com medo da morte, gente perseguindo, e junta 400 homens, 400, porque a Bíblia diz assim, que juntaram com Davi 400 homens, e diz o seguinte, que olha, os amargurados, os que estavam em aperto, se achavam em aperto, todos os endividados e os amargurados de espírito, e Davi Davi se fez chefe desses 400 homens problemáticos. Imagine, irmão, você está sendo perseguido, ameaçado de morte, e aí você se esconde numa caverna, vou me esconder aqui, porque ninguém me achar, e de repente você vê, chega 400 problemáticos lá, atrás de você. 400 homens, eu estou aqui escondido na caverna, esse monte de homem cheio de problema, tudo aqui atrás de mim, e agora que eu estou lascado mesmo, que agora que o rei vai me achar, vai me matar. O fato, irmãos, é que muitas vezes a nossa caverna, a sua caverna, ela não significa para você que acabou, ela não significa que você entrou em um beco sem saída e que agora você não tem mais não existe mais solução para a sua vida. Aquela caverna, ela simbolizou para Davi, aquilo ali simbolizou para ele proteção. A caverna foi para Davi símbolo de proteção e de estratégia. Às vezes nós estamos atravessando um problema, você está com um problema na sua vida pessoal, irmãos, vai para a sua caverna. Vai para a sua caverna, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e lá você vai se proteger dos seus problemas, e você vai bolar uma estratégia com Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que significa isso, porque nós achamos, você entrou na sua caverna, você se fechou nos seus problemas, porque as pessoas, quando elas estão atravessando uma crise de ansiedade, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema de saúde, as pessoas se fecham, e as pessoas se isolam, e as pessoas fazem daquele problema o seu fim. Só que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para você é que a sua caverna não é o seu fim. O seu problema não é o seu fim. Quando você sabe que existe uma solução, quando você sabe que existe um caminho, quando você tem conhecimento de que existe uma alternativa que é viável para a sua vida.
Davi, ele tinha todos os motivos para falar assim: olha, vocês voltem, porque eu já tenho um problema demais, eu não quero 400 homens com problema aqui comigo não. Voltem, porque eu quero ficar aqui curtindo a minha solidão. Mas a palavra de Deus diz que Davi, ele se fez chefe daqueles homens. Davi, ele se fez chefe daqueles 400 homens. E mais adiante relata a história de Davi com aqueles homens. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor manda te dizer. Não deixe os seus problemas destruírem a sua vida. Não deixe a sua fragilidade emocional ocupar a sua mente e te dominar. Se você tem a receita nas suas mãos, você precisa fazer uso dela. Usa essa receita, usa o que o Senhor te coloca em suas mãos. E aí você vai se tornar um vencedor. Você vai conseguir superar a sua dificuldade, o seu problema. Como se proteger das armadilhas e dos ataques que sofremos nos dias atuais? Paulo, em segunda carta, aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 16 até o 31, nós até compartilhamos esse texto na terça-feira, compartilhamos lá atrás. Relata a história de Paulo. Paulo, irmãos, Paulo sofreu por amor ao Evangelho. Paulo foi escolhido por Deus, ele foi separado por Deus para sofrer pelo Evangelho. Paulo, ele sabia, o texto de 2 Coríntios 11 diz que Paulo, ele sabia o que era tolerar os falsos. Ele sabia tolerar as ironias daquelas pessoas. Paulo, ele sabia o que era correr perigo. Paulo sabia o que era passar por aflição. Ele sabia o que era passar por angústia. Mas apesar de tudo, parecia loucura. Porque tudo que Paulo passou, ele conseguiu tolerar as pessoas e tudo o que elas fizeram com ele. Passou por tudo. As pessoas foram insensatas com ele, as pessoas escravizavam, aquelas pessoas foram as pessoas que eram insensatas, as pessoas que escravizavam, as pessoas que prendiam, devoravam, isso aí o texto fala, relata, os que batiam no rosto. Com ousadia e insensatez, Paulo passou por trabalhos forçados, passou por prisões, Paulo foi açoitado, ele foi fustigado por varas, Paulo foi apedrejado, Paulo passou por naufrágios, não só uma vez, algumas vezes. Paulo passou por perigo de toda natureza, inclusive entre os próprios irmãos, a palavra diz. Paulo passou fome, Paulo passou sede, Paulo precisou jejuar, Paulo passou por frio, Paulo passou por nudez. Além de tudo que Paulo passou, ele se preocupava com a igreja. Tudo o que eu citei aqui não foi suficiente para tirar de Paulo a preocupação que ele tinha com a igreja de Deus. Ele sabia, porque Paulo já tinha passado por tudo o que eu estou falando com vocês. Ele passou por tudo, irmãos, tudo isso, e não foi uma única vez não. O texto fala que ele passou por isso algumas vezes. Mas Paulo, ele não vivia amargurado. Paulo não vivia em depressão, pensando em toda a dificuldade que ele viveu, que ele já havia passado, que ele teria que passar. Sabe por quê? Porque Paulo dizia o seguinte, que a confiança dele não estava naquelas pessoas, que a confiança dele não estava no que aquelas pessoas poderiam fazer por ele, mas a confiança de Paulo estava no Senhor. Ele falou, eu já passei por tudo isso eu já passei. Sabe por quê?
Sabem por quê que eu não me abalo? Porque a minha confiança não está em nenhuma dessas pessoas, mas a minha confiança está no Senhor, porque Ele é que me sustenta, Ele é que me guarda, Ele é que me orienta, Ele é que me protege. Irmãos, quando você colocar a sua confiança nas mãos do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, de fato, quando você colocar de fato. E nós somos tendentes a fazer o oposto, né? A gente recorre a tudo e a todos, e esquece de que a gente tem um advogado, de que a gente tem um juiz, de que a gente tem um médico dos médicos, não é isso? A gente tem tudo isso diante de nós, ao nosso serviço. Na terça-feira, irmãos, nós falamos sobre esse texto, e um texto que me chamou a atenção, que eu resolvi colocar aqui, é com relação à fornalha. Nós falamos sobre a fornalha na terça-feira, né? Quem aqui nunca entrou dentro de uma fornalha? Quem aqui já não passou por uma fornalha? E nós trabalhamos, nós chegamos a comentar isso lá atrás, porque muitas vezes, irmão, nós passamos por problemas na nossa vida, que são verdadeiras fornalhas que nós entramos e que nós temos que vencer ali dentro. Muitas vezes, quando você está diante de uma fornalha, quando você está diante de um problema, humanamente falando, talvez você não encontre uma saída para você sair daquela fornalha, daquela situação que você está vivendo. E é interessante, irmãos, que quando você passa pelo fogo, quando você está numa situação difícil na sua vida, se existe uma coisa que é capaz de apagar e de eliminar aquele fogo que está consumindo a sua vida, aquela fornalha que está te destruindo, são as suas lágrimas. Tem algo que vai apagar o fogo que está consumindo a sua vida, são as suas lágrimas. Por isso eu digo, chore na presença do Senhor. Chore, apresente a Deus, chore, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor. Senhor, eu estou atravessando esse problema, Senhor. Eu estou passando por essa dificuldade, Senhor, eu já não sei mais o que fazer, eu já não tenho mais um recurso, eu já não consigo resolver mais esse problema. Só o Senhor pode resolver por mim, só o Senhor pode fazer por mim, porque se o Senhor não fizer, eu vou ficar aqui dentro, eu vou ser queimado aqui dentro, eu vou ser destruído, Senhor. Mas se o Senhor estender as suas mãos, eu saio daqui sem nenhum arranhão. E aí, se você fizer isso, aquele texto diz, né? Aquele texto, ele exemplifica muito bem o que é isso, o que é você estar na fornalha e você sair dali ileso. Então essa é a mensagem que o Senhor traz para vocês nessa noite. Eu orei a Deus e falei, Senhor, coloque no meu coração uma mensagem que possa ser um refrigério no coração dos irmãos, uma mensagem que possa trazer paz, tranquilidade ao coração dos irmãos, porque, irmãos, quantas pessoas têm atravessado problema, quantas pessoas têm passado por dificuldade. Eu coloquei logo no início, aqui o texto-chave dessa ministração, que é o texto de Filipenses 4, de 8 a 13. Eu não citei, para os irmãos não terem que abrir e ler esse texto antes, porque, na verdade, esse texto ele é para ser lido no final. Então, esse texto de Filipenses 4, de 8 a 13, diz assim, que eu cito como a receita final para nos livrarmos do medo e da ansiedade. Paulo disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude nisso, se existe louvor nisso, seja isso que ocupe a sua mente e o seu coração. Cerque-se de pessoas que são verdadeiras, irmãos. Cerque-se de pessoas que não são mentirosas. Cerque-se de pessoas que vão fazer bem para você. Evite a mentira, corra da mentira, corra de pessoas falsas. Busque pessoas que são verdadeiras para você. Ocupe a sua mente com pessoas que vão fazer bem a você. Às vezes você se relaciona com pessoas que são problemas, são pessoas que só te trazem aborrecimento, preocupação. A palavra de Deus fala: ocupe a sua mente com o que é verdadeiro, ocupe a sua mente com o que é respeitável. Eu quero estar próximo de pessoas que respeitam o outro. Eu não quero estar próximo de pessoas que falem do outro, que fiquem denegrindo a imagem do outro, que desrespeita pai, que desrespeita a mãe. Eu quero ocupar a minha mente com aquilo que é respeitável. Aquilo que é respeitável, porque sabe o que é isso, irmão? Você vai permear a sua mente com isso. A sua mente é a proteção, é a camada de proteção que vai te livrar da ansiedade, que vai te livrar do medo. São essas coisas. Tudo aquilo que é justo, pratique a justiça, não seja injusto com as pessoas, procure fazer justiça. Quanta injustiça nós temos visto nesse país, quanta coisa errada, quanta coisa sendo feita de forma errada. Nós precisamos ser justos, nós precisamos praticar a justiça, ocupar nossa mente com a justiça de Deus. Tudo que é puro, ocupe a sua mente com o que é puro. Tem algo mais gostoso de que você pegar um bebezinho, né? Cristina, um bebezinho desse no colo, e você ocupar a sua mente com o que é puro. Ocupe a sua mente com o que é puro, irmãos. Muitas vezes nós nos misturamos com pessoas impuras, nós nos misturamos com pessoas que não vão agregar nada na nossa vida. Você se ocupa com pessoas que vão te levar para o mau caminho, para a destruição, mas você prefere estar envolvido com aquelas pessoas do que ocupar a sua mente com o que é puro. A receita está aí. Você só não segue isso se você não quiser. Você só não vai praticar isso na sua vida se você ignorar o que eu estou falando com você. Mas eu quero dizer para você que o que eu estou falando hoje aqui, eu estou falando não de mim, mas eu estou traduzindo para vocês o que a Bíblia manda dizer a vocês. Ocupe a sua mente com o que é puro. Ocupe a sua mente com o que é amável. Eu não vou estar no meio de pessoas que detestam, que falam mal do outro, que querem destruir a vida do outro. Mas eu quero estar envolvido com pessoas que amem o outro, que dediquem a sua vida para o outro. Pessoas que paguem um preço para poder tirar o outro da situação que está e não querer afundar a pessoa mais ainda. Ocupe a sua mente com o que é amável. Ame o seu próximo, pratique o bem. E aí, irmãos, se existe virtude no que eu estou te falando, se existe louvor no que eu estou te falando, se ocupe disso. Se ocupe disso que eu estou falando com você, porque se você ignorar isso, você está fadado a viver uma vida de ansiedade, você está fadado a ser uma pessoa derrotada, porque é o seguinte: se nós nos dispomos, se a gente preferiu, optou em estar neste lugar, se eu optei por isso, se eu fiz essa escolha, eu tenho que me ocupar dessas coisas. Porque é inconcebível, você tomou uma decisão com Cristo, e você está aqui hoje, e você viveu o contrário do que eu estou falando com você. É por isso que a sua vida talvez esteja do jeito que está. Porque você ignora a palavra, você prefere viver a vida ao seu bel prazer, fazer aquilo que te agrada, ao invés de fazer aquilo que agrada a Deus.